Shabbat Shalom a todos, mais uma vez. Começamos então essa ministração de hoje, né? Com o sentimento a partida do nosso amado irmão e professor também, David Stern. Baruch Dayan Haemet, bendito seja o juiz da verdade, que aprove recolhê-lo hoje. E é um irmão que já de idade, mas que fortaleceu, né, o legado desse movimento, judaísmo messiânico, e cabe a nova geração dar continuidade a isso, né? E é disso que fala a Torá, sobre ensinar aos filhos para que eles não esqueçam, porque o esquecimento é que causa a ruptura de todo o conhecimento da Torá de uma geração para outra e que leva o povo à iniquidade. Então que a gente sempre se lembre, né? Por isso a Torá ela nos ensina, como nos chamar, a falar a respeito dessas palavras todos os dias, quando estiver sentado em sua casa, andando pelo teu caminho, ao deitar, ao levantar, ensinar diligentemente os teus filhos, e exatar como sinal na sua mão e como sinal e por frontal entre os teus olhos, né? Então é bem veemente essa instrução do Eterno para nós. E isso está relacionado também com essa ideia está relacionada com o que nós vamos ver hoje, nessa paraxá, nesse cântico de Moisés. A canção Ha'azinu, né, que significa inclinai os ouvidos. A palavra Ha'azinu, ela também é uma flexão do verbo ouvir, assim como nós temos o Shema, também do verbo lishmoa. Ouvir, Ha'azinu também significa ouvir. Assim como no português temos ouvir e escutar, né? Dois verbos diferentes, mas que têm a mesma ideia. Por ser uma canção, primeiro nós percebemos a disposição do texto no Sefer Torá, só para vocês terem essa noção de que o texto está diferente de um texto em prosa, né? Onde o texto é contínuo. Na canção tem uma coluna em branco no meio, indicando ali uma métrica diferenciada. É uma canção, uma poesia. E nos textos em prosa da Torá, é muito comum nós termos muito simbolismo, muitas metáforas, né? Situações assim não literais, temos muitas situações literais, algumas situações não tão literais, que você precisa de outras ferramentas, né, para entender. Porque nós vamos ter muitas profecias, muitas passagens que vão ter ecos, né, em outras passagens bíblicas. E, geralmente, quando nós temos poesias, né, e poesias escritas por pessoas do calibre, né, de Moshe, então nós vamos ter aí talvez uma quantidade mais forte assim, de profecias, né, de apontamentos futuros. E nós estamos no final da Torá, né? Lembrando que a Bíblia ela se divide em 3 partes, né? Tirando o Novo Testamento, que é Torá, Neviim e Ketuvim. Então, o primeiro grupamento de livros, que é a Torá, está terminando. E assim como a Bíblia, que termina com o Apocalipse, nós vamos ver aqui que nós temos elementos apocalípticos aqui. Quando a gente pensa em Apocalipse, geralmente nos vem a ideia de calamidades, né? A gente poderia até traduzir assim Apocalipse como calamidade, como o fim das coisas, a destruição do mundo, o mundo explodindo, vindo desastres naturais, pragas, todo tipo de pestilência. E nós vamos ver que esses elementos eles não são exclusivos, né, do final dos dias que nós esperamos, que estamos na expectativa de acontecer. Mas eles já se aconteceram em níveis menores e até com Israel muitas vezes. Então, vamos ver assim, de modo geral, aqui uma vista panorâmica, né, desse cântico. Então nós temos essa introdução, né? Inclinai os ouvidos aos céus, né?
e ouvi a terra, né, as palavras da minha boca, né? Ou seja, Moisés falando ali, tendo os céus e a terra como testemunha. E aí ele fala sobre a grandeza do Eterno, né, dizendo que justo e reto é Ele, e que não há nenhum que seja justo e reto, como é o Eterno. E em seguida ele mostra a corrupção e a falta de entendimento de Israel. Justamente pela falta de se lembrar da história, né? Quando ocorre esse descolamento entre uma geração e outra, que a geração seguinte se esquece das palavras desse pacto, aí eles consequentemente caem no erro. Moisés também lembra de todo o cuidado que Adonai teve para trazer Israel do nada, né, para a grandeza, para encher Israel de bênçãos e provisões, humilhando os inimigos de Israel. Mas mesmo assim o povo se rebela, né? Esquece do pacto. Mas aí Adonai, ele não ignora, né, esse pecado, essa rebelião. E ele responde. Ele responde trazendo os juízos que ele mesmo prometeu que traria no pacto. Aí os inimigos de Israel, né, as nações vizinhas, elas são usadas pelo Eterno para trazer juízo para Israel. Só que essas nações, elas são ímpias. Não são nações justas que vão lá dar uma lição em Israel, mas eles são povos bons. Não, são povos maus que acham que eles que estão pelo seu próprio poder humilhando Israel. Então é uma falsa noção de que e eles inclusive creem que o Deus de Israel é um Deus pequeno, já que não pode proteger Israel desses males. Então é uma falsa noção de que o Deus de Israel é um Deus, né, com letra minúscula, assim, um Deus fraco. Mas a fonte da punição de Israel justamente o próprio Eterno. Não é que essas nações que foram mais fortes e sobrepujaram Israel na lei do mais forte. Simplesmente Deus deixou Israel à mercê desta lei, que é uma lei natural. Mas o princípio era que isso não acontecesse, né? Era que Deus mantivesse Israel a salvo. Só que aí vão vindo as maldições, né? Vão vindo os juízos cada vez mais pesados, até que chega um ponto que Israel não suporta mais tanta opressão. E daí eles se lembram, é mesmo. Agora lembrei que eu tenho um Deus forte, né? Daí começa a lembrar, né? Ou seja, apesar do esquecimento, havia resquícios de memória. Havia um remanescente ali. E daí, através desse remanescente, a memória vem à tona e o povo clama a Deus. E aí Deus retira a mão desse juízo e começa a trazer um alívio para Israel na figura de um libertador. E por outro lado, Deus aí se vinga dos inimigos de Israel e manda que essa pessoa que age como libertador, ela vai guiar o povo até para ter a vitória contra os inimigos. Quando a gente pega o texto da Torá, né, no rolo, o texto obviamente não está dividido por títulos assim, tipo Parashá vai ler, Parashá Razino. Isso foi uma divisão feita depois. O texto é contínuo. Então nós temos ali no final da Parashá vai ler, né, o anúncio de que vai haver um cântico. E depois nós temos o cântico em si, e aí muda o formato do texto, né? O texto estava em prosa, passa a ficar em poesia. Mas se nós voltarmos ali um pouco para Parashá vai ler, capítulo 31, nós vamos ver algumas características, né? Onde ocorre ali o anúncio que Moisés iria morrer, ali no capítulo 31, verso 16, e aí depois, que o povo logo depois da morte de Moisés, o povo iria se rebelar, aí Deus iria dar a resposta, e aí depois iriam vir as consequências dessa rebelião. Então, esse daqui já é um resumo daquilo que seria tratado no cântico. Ainda em formato prosa, né? Aí depois nós vamos vir com formato poético. E aí nós vamos ter um resumo
Esse é um cântico muito profundo, porque ele vai fazendo um apanhado, né, de toda a saga de Israel até ali. Então ele começa ali engrandecendo o próprio Eterno, que é o eterno princípio das coisas. E daí lembrança da história, né, lembrar dos anos, das eras. E aí depois vem a rebelião do povo. Porque o que acontece? O povo, enquanto ele está na bênção, eles prosperam, mas aí eles relaxam. Só que relaxam assim, num mau sentido, né? Assim como, por exemplo, se você está muito bem, assim, aí você começa se você tem uma diligência com Deus, assim, no teu dia a dia, que você tem um horário ali, que você ora, que você estuda a palavra, mas aí você tem as coisas do mundo que você faz também, você trabalha, tem os seus negócios, mas daí aos poucos você vai começar a não ler mais, né, a Bíblia, né, você começa, não, eu precisei fazer mais um compromisso aqui de trabalho, não deu tempo de ler a Bíblia, não deu tempo de orar, e aí você vai esquecendo, né, dessa parte de conexão com o Eterno, porque as coisas estão indo bem, né, você está indo nos negócios, está avançando, você acha que está tudo bem, mas aí daqui a pouco você vê, você já não teme mais a Deus, você já se misturou com os ímpios, foi exatamente isso que aconteceu. Então Israel engordou e acabou renegando, né? Acabou abandonando o princípio da sua riqueza. Aí Deus responde, né? Ele se esconde, a palavra diz que Deus fica com ciúmes de Israel por ir a outros deuses. Isso aqui, é claro, é uma linguagem humana, né? Porque ciúmes é uma característica muito humana. Mas Deus ele usa essa linguagem para a gente entender essa relação de amor que Deus tem com Israel. E quando, por exemplo, um homem tem um homem e uma mulher, e aí, por exemplo, se o homem começa a conversar com outra mulher, a esposa sente ciúmes, ou vice-versa. Ou seja, Deus é exclusivo, Israel é exclusivo de Deus, e Deus é exclusivo de Israel. Aí vem as consequências da rebelião. Aí Deus ele suporta até um determinado momento. Depois ele não dá trégua. Ele não age com muita misericórdia quando chega nesse momento. E aí vem desastres, né? Vem a fome, derrotas, os inimigos, as nações inimigas, até as feras, né, do campo, né, os animais selvagens, eles vêm para causar danos, né, ao povo. Mas lá em Deuteronômio 32, versos 35 e 39, aí vem o momento que há um limite para esse juízo de Deus, e aí nós temos piedade, quando Israel já está com as forças esgotadas, e quando quase ninguém é poupado. É interessante isso. Quase ninguém é poupado. Ou seja, quase toda a coletividade de Israel é destruída. Assim como nós tivemos o dilúvio, por exemplo, né? Tem a totalidade do mundo destruída. E apenas uma família poupada. E o Eterno desejou fazer isso com Israel ali, quando o povo pecou no bezerro de ouro. Ele estava propondo, não, eu vou destruir todo esse povo e vou começar só de você. O mesmo princípio que ele estava aplicando com Noé. E aí Moisés ele intercede e aí o Eterno tira a mão de fazer isso. Ou seja, potencialmente tinha pessoas justas ali, né? Por exemplo, tinha o Arão, que embora tenha conduzido ali o bezerro de ouro, mas ele não tinha essa maldade, assim, essa impiedade no coração. E mesmo os levitas, né, depois que se posicionam a favor de Moisés, então eram pessoas potencialmente boas, mas poderiam ter morrido. Ou seja, que nós já vemos um princípio de que até os justos eles morrem nesses juízos do Eterno. Até os justos pagam o preço também. Porque existe esse senso de coletividade, assim. Se nós temos bons e maus, e o mal prepondera, né, sobre os bons vão acabar sucumbindo junto. Da mesma forma, se os bons prevalecem sobre os maus, mesmo que tenham maus, os maus vão acabar sendo abençoados no meio dos bons. Então, se a gente combinar então essa sequência do final da Parashá Vailech com o cântico, a partir ali do Deuteronômio 31, então nós vamos ver essa sequência. Nós temos a morte de um líder forte, um líder que inspira o povo a seguir a Torá. Há uma necessidade, então, tendo morrido esse líder, que o povo se lembre, não esqueça. Só que, se eles não lembrarem, eles vão se rebelar. Então,
Aí vai vir a resposta do Eterno, vão ter as consequências, até chegar um ponto que daí o povo vai ser forçado a se lembrar. Se não foi pela sua diligência, pelo seu zelo, vai ser pelo juízo, pela punição. Aí os inimigos de Israel, né, os ímpios do mundo, vão ser usados para fazer esse julgamento. Mas eles também não vão ser absolvidos do juízo final que haverá contra eles. Então é importante a gente entender isso aqui, porque como eu falei antes, isso é praticamente um princípio básico assim, de toda a Bíblia, né, de toda a história da humanidade, que é você estar numa condição inicial de conexão com o Eterno, e aí você peca, cai, mas você precisa voltar, né, fazer teshuva. Existem duas formas de fazer isso. Ou você faz por um arrependimento espontâneo, você precisa estar consciente de que você está fora, mas se não fizer isso, eventualmente o Eterno ele vai trazer você de volta, de outra forma. Porque o plano de Deus é restaurar a humanidade. De alguma forma Deus vai fazer isso. Agora, outra pergunta que a gente precisa fazer é: quando haverá o que está em Haazino? Então nós temos alguns comentaristas da Torá, inclusive Ramban, que eles acreditavam que esses eventos de Haazino, esses eventos que estão descritos ali no Cântico, eles aconteceriam na época que houve o exílio babilônico. Ou seja, um período lá posterior, quando houve a destruição do templo. Ali de Deuteronômio 27, 28, nós temos um pouco antes ali da Parashá Vaelech e Nitzavim, nós temos ali os discursos finais de Moisés, ali com uma admoestação ao povo, né, orientação, antes do povo entrar na terra. E ali nós temos a descrição de situações que realmente levam Israel ao exílio. E Haazino também traz esses elementos, né, que fazem com que eventualmente o povo sofresse o exílio. Só que a palavra exílio ela não aparece ainda ali já próximo do cântico ali, né, na Parashá Vaelech, e nem em Haazino. Também na Parashá Vaelech nós temos a descrição de eventos que ocorrem em Eretz Israel, ou seja, se está acontecendo em Eretz Israel, Israel não pode estar no exílio. Outro ponto é que no Cântico diz que esses eventos aconteceriam logo após Moisés partir para estar com o Eterno. Então seria breve, não seria centenas de anos depois, quando houve o exílio babilônico. Outro aspecto interessante, que daí abre uma brecha para a gente se aprofundar no entendimento, é que esses eventos de Haazino ocorreriam logo após Moshe até o Acharit Hayamim, ou seja, os dias posteriores, né, os dias finais. Além disso, né, Israel teve mais de um exílio. Nós tivemos o exílio da Babilônia, que foi até um exílio curto, né, 70 anos apenas. E foi um exílio em que o povo de Israel, ele é como se ele tivesse ficado prisioneiro, né, cativo, né, foi o cativeiro da Babilônia. Eles ficaram sob custódia dos babilônicos para que a terra ficasse repousando devido às Shemitot que não foram guardadas. E também o Yovel. Mas depois, as coisas não... Quando Israel voltou, as coisas não foram muito bem. Continuou havendo corrupção. Mesmo depois dos Macabeus, em que eles restauraram o Beit HaMikdash. Mas a ordem sacerdotal se corrompeu e as pessoas já não estavam... tinham a Torá, tinham as sinagogas, mas não agiam com amor, né? E agiam com hipocrisia. E isso foi uma das coisas que Yeshua mais criticou na sua presença aqui no mundo. E isso eventualmente levou Israel a um novo exílio, mas dessa vez Israel não ficou sob custódia por um tempo determinado. Israel simplesmente foi espalhado, como o Eterno tinha dito que faria. Foi espalhado entre as nações. O que leva a
explorarmos uma outra ideia sobre Hazino, e aí o Rav Summit traz algumas ideias sobre isso. Houve várias vezes momentos em que Israel foi afligido, mas teve vitórias sobre os inimigos em Eretz Israel. Por exemplo, quando nós vemos o livro de Juízes, né, livro de 1 e 2 Samuel, nós vemos ali agentes libertadores que vencem, né, os inimigos. Temos, por exemplo, Iftach, né, ou Jefté, temos Samsão, depois temos o próprio rei Davi, que tiveram muitas vitórias sobre os inimigos de Israel. Outro aspecto interessante, a temática da Teshuvá, que é presente lá na demonstração, ela não é abordada em Hazino. Então aqui nós vemos aquilo que eu tinha falado. Existem duas formas de você voltar ao Eterno. Ou você volta por um arrependimento espontâneo, então as coisas estão indo bem na sua vida, e você começa a se afastar. Mas em um dado momento, ainda Deus não veio com juízo, não veio com males, né, sobre a sua vida. Mas na verdade aqui temos que entender mais no conceito coletivo de Israel, né, não a nível pessoal. Então, Deus não veio com mal ainda, mas você se arrepende espontaneamente, sem que haja uma necessidade de vir a coisas ruins para você. Opa, realmente as coisas não estão bem porque eu fugi do Eterno. Então essa seria uma boa chance de você se arrepender, porque aí você não vai passar por males, né? Mas não é o que fala em Hazino. Fala que o povo iria se desviar deliberadamente, não iria se arrepender, e só iriam se arrepender depois de ter passado por males. Então já mostra o que é um povo de realmente dura serviço. Que raramente Israel se arrepende de forma espontânea. Tipo assim, opa, peraí, o que a gente está fazendo aqui? Estamos adorando outros deuses? Estamos sacrificando nossos filhos a Moloque? Que absurdo é esse? A gente tem que acordar para a verdade. A gente tem que quebrar esses altos aqui e expulsar esses ídolos. E expulsar esses cananeus daqui também. Israel raramente fez isso. Aliás, eu não lembro de uma única situação que Israel tenha feito isso assim, nesse tipo de condição. Geralmente, Israel se deixava seduzir, pecava muito, e aí Deus ainda tolerava um certo tempo, e só depois aí vinham os juízos, e daí, mesmo vendo os juízos, Israel demorava ainda para se arrepender. Até que daí, quando chegou um negócio tão opressivo, aí eles acordaram. Também não há menção sobre a reconvergência do povo a Eretz Israel, porque, claro, se há um exílio, eventualmente há um retorno. Já tinha falado, né, os acontecimentos serão breves logo após Moisés. E a gente percebe que, na verdade, esse fluxo ele não é um processo único no tempo, mas ele acontece múltiplas vezes. Se a gente pega, por exemplo, o livro de Juízes, nós vamos perceber isso, esse fluxo assim. Por exemplo, começa com Josué, né? Josué deu continuidade ao legado de Moisés. Só que depois Josué morre, no que Josué morre, o povo se corrompe. Aí vem daí a lembrança, né? Por causa que daí os hebreus são entregues aos inimigos. E aí eles se arrependem. E aí vem o libertador. Depois, pecam de novo. Sofrem nas mãos dos inimigos. Oram. Deus responde. E manda o libertador. Esse fluxo acontece várias vezes, se vocês pararem para ler o livro de Juízes. Então isso já mostra, né, o princípio do cântico se cumprindo logo em breve, né? Porque passou Moisés, passou Josué, já começa a acontecer exatamente isso. Isso também tem um significado profético, porque nós vamos ver que ao longo das gerações isso vai se repetindo, e não somente em tempos logo após Moisés e Josué, mas ao longo de toda a história. Por exemplo, lá no episódio dos Macabeus, estava acontecendo isso. Aí houve ali uma família que se levantou nesse caráter de libertação, conseguiram uma vitória
miraculosa, reconsagraram o templo. Então, também tem a ver com essa ideia. Então, não há essa delimitação temporal. Ela acontece ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Diz assim no verso 29 do capítulo 31. Porque eu sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira com a obra das vossas mãos. Então sempre que Israel provocar o Eterno, isso até o final dos dias, vai haver esse fluxo acontecendo. Então nós vemos que logo após Moisés, até o final dos dias, vai acontecer isso. Então nós estamos ainda vivenciando, né, esse tempo em que Deus está tratando com Israel. Como muitos acham que Deus esqueceu definitivamente de Israel, mas Deus está tratando de Israel ainda. Então, esse fluxo se repete várias vezes, depois da morte de Moisés, ao longo das gerações, até os últimos dias. Então veja que aqui a gente precisa entender que uma implicação muito importante. De acordo com o Razino, por que Israel sofre julgamento? Por se rebelar. Como que se pratica a rebelião contra Adonai? Deixando de guardar a Torá. Porque a Torá é o pacto. Então, se deixa de guardar o pacto, sofre, então, as cláusulas, né? Se vocês violaram o pacto, aqui estão aqui as cláusulas que vai acontecer. Fome, peste, exílio, feras. E aí a gente começa a lembrar dos 4 cavaleiros lá do Apocalipse. Se os acontecimentos de Razino e de Vailer, eles têm uma duração até o final dos tempos, até o Aharit Hayamim, então é necessário que nesses tempos Israel não esteja guardando a Torá. Ou seja, é possível que então Israel estivesse guardando a Torá, só que eles não estão. Então a Torá é para ser guardada, ela é para ser seguida até o final. Então não tem isso de que houve um momento em que a Torá ela foi rompida, foi finalizada, e daí agora a gente está em outra época. A Torá tem que ser guardada até o final. Depois a gente pode discutir daí o que da Torá nós seremos capazes de guardar hoje em virtude das condições que temos. Para quem está em Eretz Israel, quem não está, para quem é do povo de Israel, quem não é. Mas a Torá ela tem mandamentos para todas as pessoas. Não podemos generalizar que a Torá é uma lei específica com 613 mitzvot só para quem é judeu. Não é assim que funciona. A própria Torá diz que existem mandamentos que até os estrangeiros eram obrigados a guardar. Então, mesmo após Yeshua, isso prova que a Torá é válida para todas as gerações e que o Eterno está usando a Torá como critério para tratar com Israel até os dias de hoje, até o final dos dias. E aqui vamos explorar um pouco das múltiplas ocorrências de como esses fluxos eles vão se repetindo ao longo das Escrituras. Então, lá em Juízes, nós já temos a morte de Josué, né? Início do livro de Juízes. O povo de Israel se esqueceu da sua história, fez o que é mal perante Adonai, renegou, provocou. Aí a ira de Adonai se acende contra Israel. Adonai entregou-os nas mãos dos inimigos, mas por piedade não os destruiu completamente. Enviou um libertador para salvá-los. O primeiro libertador foi Otniel. E esses libertadores acabavam se tornando os juízes de Israel. Então os juízes eles tinham essa característica de ser um homem valente, um homem que tinha temor a Deus, e às vezes ele não era um homem assim politicamente engajado no sentido legislativo, que ele tinha bastante conhecimento da Torá. Às vezes era uma pessoa até meio leiga na Torá, mas ele tinha esse temor a Deus, ele tinha esse coração disposto em agir, em tomar a frente. E essa valentia agradava a Deus, essa disposição do coração.
Depois nós vamos ter ali em Juízes várias outras passagens, ali, Juízes 3, Juízes 10, Juízes 13, e entre outras. Outro aspecto também que é importante a gente saber quando a gente está estudando essas coisas é os níveis de abrangência quando a gente vai interpretar a palavra. Então, primeiro é o nível literal e histórico, que está próximo, que está vinculado ao nível de compreensão pshat, que são todos os fatos ali que tem uma narrativa bem definida, você lê e entende, assim como você leria um livro de história geral. Então, por exemplo, lá um rei e tal se levantou, assumiu o poder, foi coroado naquela data e pronto, acabou ali, é só esse registro que importa. Depois nós temos esse nível profético, que esses eventos, eles têm realmente uma realidade histórica, mas as situações, elas não estão presas naquele momento apenas. Elas são situações que têm princípios que acabam repercutindo nas gerações e às vezes até se espelhando em outras passagens. Por exemplo, nós temos ali a destruição dos 2 templos. Nós temos 2 exílios de Israel. Nós temos, por exemplo, a figura de Yosef e a figura de Daniel depois, sendo o mesmo arquétipo. Então a história de um é muito parecida com a história de outros, não é por acaso. Nós temos 2 reinos poderosos na Terra naqueles períodos, né? Que era o Egito, depois a Babilônia. E aí um hebreu acaba entrando nesse reino e assume, né, o segundo lugar no comando. E pela habilidade de interpretar sonhos, né? Muita coincidência para ser apenas coincidência. Temos o aspecto messiânico. O aspecto messiânico é sempre quando nós temos essa visão de libertação e visão de que a morte não prevalecerá. De que o julgamento de Deus não prevalecerá. Mas prevalecerá, então, a graça, né, a misericórdia do Eterno, porque não havia méritos no povo, mas havia, em algum momento, pelo menos, a admissão da culpa. Né? O povo confessa, erramos. E aí, Deus levanta figuras, e essas figuras elas têm algum toque de algo sobrenatural. Muitas vezes através do nascimento. Nós temos muitos personagens bíblicos ali que têm um nascimento com um toque divino. Por exemplo, filho de uma mulher estéril. Ou então, por exemplo, com habilidades especiais, alguns milagres que eram capazes de fazer. Então Deus ele abençoa essas pessoas com alguma coisa sobrenatural. Mostrando que a salvação ela não vem da força humana, mas vem do alto. Porque é notório que para essas pessoas fazerem isso, elas estavam cheias do Eterno. Não era uma habilidade nata, né? Uma coisa assim que ela era assim, e por isso, com a força dela, ela libertou o povo. Justamente para as pessoas não pensarem que não, basta que a gente tenha força e a gente vai vencer. Não, eles precisam do auxílio do alto sempre. Nós também temos a questão da progressão, que é quando a revelação ela aumenta de um nível rudimentar para um nível mais complexo. Por exemplo, quando Deus ele se apresenta a Abraão, depois quando Deus se apresenta a Moisés, aí ele já anuncia um nome no qual ele não se deu a conhecer a Abraão. Nós temos também a evolução do relacionamento de Deus com Israel, de Abraão em diante, até na forma da adoração. Que lá na época de Abraão e dos primeiros patriarcas, nós temos essa adoração mais rudimentar, né, com altares de pedras que eram construídos em locais onde aconteceu algo, né, onde eles estavam, eles queriam adorar a Deus, construíam um altar. Mas depois Deus estabeleceu apenas um altar onde os sacrifícios seriam feitos, não seriam mais feitos em quaisquer lugares. Porém, o Mishkan, ele era móvel, então ele poderia estar num lugar, poderia estar em outro. Mas sempre tinha que ser naquele altar que havia sido construído. Era um altar apenas. Depois, nós temos mais uma evolução. Agora não vai ser mais em quaisquer lugares. Vai ser um altar, mas num lugar. Né? Lá no Monte Santo do Eterno. Beit HaMikdash.
E sim, apesar de que o tabernáculo já ficou fixo, né, durante muitos anos em Shiló, mas é porque o povo já tinha entrado na terra e não havia necessidade deles ficarem mudando o lugar do santuário. Mas a ideia seria construir um santuário um pouco mais imponente e fixo lá em Jerusalém. Mas aí, eventualmente, o templo é destruído por 2 vezes, e na segunda vez foi meio que definitiva, né? Até hoje não temos mais esse templo. E não temos nem a possibilidade, por enquanto, de que ele seja construído. Vai ter que haver algo diferente, vai ter que acontecer no mundo para que haja o 3º templo. Mas, então, isso acontece logo depois, nada mais nada menos do que Yeshua. O que mostra... se nós estamos tendo uma evolução, primeiro temos os altares, depois temos o Mishkan, depois temos a Beit HaMikdash. E, de repente não temos mais nada. Então, na primeira olhada, parece então que a gente agora regrediu tudo, né? Agora não tem nenhum tipo de altar mais para adorar, nem os altares de pedra mais. Mas nós temos Yeshua, né? Então isso daqui, e o véu, né, foi rasgado, né, no templo. E agora as pessoas têm um acesso diferenciado, né, a esse nível de adoração com o Eterno. Temos algo sublime aqui, né? Quando a gente fala de Iftach, o libertador, é interessante porque havia morrido, né, Yair, que era um gileadita, que era um daqueles líderes que estavam conduzindo o povo de Israel na paz. Mas daí, com a perda desse líder, Israel volta a pecar. Começa a servir a deuses estrangeiros. A ira do Senhor se acende, são entregues nas mãos dos filisteus, e Israel clama por salvação. Aí, Deus sente piedade. Aí os amonitas se preparam para destruir Israel. E Israel precisa de um libertador. E aí surge Iftach. Vejam, Iftach, ele era um homem que tinha alguns problemas ali na sua família. Ele era uma pessoa renegada, né? Era um filho bastardo, filho de uma prostituta. Então ele era mal visto pelos seus irmãos, mas ele tinha uma valentia, assim, que no momento de aperto, daí os irmãos esqueceram que ele, fizeram vista grossa a essa posição social não muito boa que ele tinha. Mas eles tinham esperança de que ele se levantasse para guiar o povo na vitória. Então eles chamam ele. E aí nós temos essa semelhança com alguns outros personagens que têm essa característica messiânica, né? Davi também ele era renegado, né? Ele nem foi apresentado, né, no primeiro momento lá para Samuel, diante dos outros filhos de Ishai, né, de Jessé. E Yeshua, então, nem se fala, né? O quanto ele era mal visto, né, pelo povo de Israel. Então ele foi desprezado pelos seus irmãos. Mas todos eles eram homens valorosos, pessoas virtuosas, valentes, não tinham medo. Isso é algo... E essa questão do medo é muito importante. Deus ele se agrada de quem não tem medo. Não é um medo assim, por exemplo, eu não tenho medo de me jogar ali do prédio. Não você se expor ao perigo de forma deliberada. Mas de você confiar no Eterno e enfrentar as situações. Não se acovardar e não fugir. Então Deus ele gosta muito dessa... Ele aprecia muito essa virtude. E essa é uma virtude que a gente deve buscar nele, né? Porque quanto mais a gente tem confiança no Eterno, menor o nosso medo. Todos eles também tiveram que fugir em algum momento, né? Foram perseguidos, tiveram que fugir. Iftach, né? Ele fugiu dos seus irmãos, foi habitar junto com um povo com maus elementos, assim, né? Yosef também foi vendido, foi para o Egito, ficou como escravo. Davi também teve que fugir de Saul, também andou com pessoas que eram a escória, até com os filisteus e com gentios, né? Davi andou.
E Yeshua, ele também andou com pessoas que não eram da elite da sociedade, né? Ele andou com as pessoas que eram simples. E que eram muitas vezes vistas também como escória, assim. Em todos esses personagens, também o povo de Israel passa por aperto. Tanto Yeftach, Yosef, sempre há momentos de dificuldade. E em algum momento, os irmãos, né, os hebreus, eles têm que se dirigir a essas pessoas quando o negócio não tem mais saída. No caso do Messias, né, o povo de Israel até hoje está clamando pelo Messias. Mas, é claro, vai vir uma hora que o Messias vai vir para atender esse clamor de forma definitiva para que todos saibam. E eles aceitam ser líder. Né? Yeftach aceita ser o líder, Yosef, ele mostra, por exemplo, ele se acende como líder, né? ele é colocado num posto de governador. Davi se assentou como rei depois de passar por algum percalço, né? E Yeshua também. Ele, depois de passar, né, por tudo que ele passou, ele vai governar ainda. Ele vai ser governante aqui nesse mundo. Até que chega no final, que daí todos eles, né, têm vitória nessa necessidade de Israel. Então isso mostra que são arquétipos de pessoas que cumprem exatamente esse fluxo que a Parashá Ha'azinu está trazendo. São libertadores, né, são figuras messiânicas, que trazem salvação e o livramento de Israel e até do mundo, né? Por exemplo, Yosef não abençoou apenas os hebreus, ele abençoou todas as outras nações que também passavam fome. Todos iam ao Egito buscar alimento nas mãos de Yosef. Outro exemplo que é interessante aqui, quando a gente vê, é o nível da profecia múltipla. E quando você tem uma combinação entre um sentido e outro. Gênesis 28, 14. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Essa palavra que é usada no hebraico é uvezarecha, que significa, está no singular ali, que é na tua semente. Então, quando a gente lê na tua semente, nós podemos pensar que a tua semente é a tua descendência, ou seja, toda a coletividade dos seus descendentes. Então, através do povo de Israel serão benditos todos os povos. Mas a gente pode também ler a tua descendência, o teu descendente, né? O vezarecha, a tua semente, né? O teu descendente, no singular. Através de uma pessoa em particular, então, através de uma pessoa, todos os povos serão abençoados. E num ponto é verdade, através de Abraão, através de ti, Abraão, no singular, serão benditas todas as famílias da terra. Mas quando ele fala o vezarecha, nós podemos então manter na singularidade, ou seja, através de um descendente de Abraão, ou podemos falar de todos os descendentes. E qual que seria o sentido correto? O sentido correto, na verdade, não é os dois, né? Porque nós temos o povo de Israel. O povo de Israel por si já é bênção para as nações, porque eles guardam o legado do Eterno, eles guardam os segredos e o conhecimento do Eterno, que as outras nações já tinham perdido desde o princípio. Mas nós temos também uma pessoa que é necessário que reconcilie todos os povos. Só que essa pessoa vem justamente de Israel, que se Israel não existisse, essa pessoa também não viria. Então existe uma combinação das duas. Então ela se cumpre de duas formas, a profecia. Então quando a gente lê textos proféticos, a gente também tem que ter esse olhar de ver que as coisas elas não é só no literal, mas ela tem o aspecto profético e que ela se cumpre de múltiplas formas. Quando a gente estuda apologética, né, nos profetas, a gente tem que perceber essas coisas quando que está falando de algo que é específico para Israel, mas quando que é algo que aponta para não apenas não está falando de Israel, mas está falando do Messias.
Senão a gente exclui uma possibilidade que ela é verdadeira e ela está ali mesmo. Agora nós vamos fazer, já nos encaminhando para o final, uma comparação assim, porque eu falei que, né, no início que o tema dessa porção é o Apocalipse da Torá. Então nós precisamos agora ver como essas passagens de Razino, elas se entrelaçam com o livro de Apocalipse mesmo. Com o livro da revelação. Então vamos lá. Se a gente pegar Deuteronômio 32, nós vamos ver os seguintes elementos: ira, queima, Sheol, desastres, fome, praga e etc. Agora, se a gente for para Apocalipse 6, versos 2, nós vamos ver esses mesmos elementos: cavaleiro, arco, conquistador, mortes, balança, Sheol, espada e fome. Em Ezequiel 14 também nós vamos ver esses elementos. Aqui nós já não estamos nem na Torá e nem no Novo Testamento, estamos profetas, estamos num nível intermediário. E aqui nós temos aqui um episódio, né, onde ocorreu o cerco babilônico, que foi um desses juízos que trouxe esses juízos. Essas 4 sentenças aí: espada, fome, feras e pragas. E aí nós já lembramos, né, dos famosos 4 cavaleiros do Apocalipse. Aqui nós também, veja como Yeshua, ele trata aqui, em Lucas, entrelaçando num discurso 2 profecias, no mesmo discurso. Então primeiro ele fala assim: porque eis que hão de vir, dizem que dirão, bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes, caí sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Então aqui ele está falando da queda de Jerusalém, quando haveria ali uma intervenção romana muito pesada, que causaria muitas mortes. Muita gente iria morrer ali, inclusive pessoas justas, pessoas boas. Então bem, por isso que bem-aventuradas as estéreis, né? Porque se elas tivessem filhos, provavelmente os filhos teriam morrido também. Mas aqui ele citou dois profetas aqui. Ali no trecho que está em verde, ele citou Oséias, quando ele fala assim: e os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos, espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares, e dirão aos montes, cobri-nos, e aos outeiros, caí sobre nós. Exatamente as mesmas palavras que Yeshua fala. E depois, em Ezequiel 20, 45, 49, já é um outro profeta dizendo, mas ele fala no que está em azul, né? Eis que, e diz ao bosque do sul, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus, eis que acenderei em ti um fogo que em ti consumirá toda a árvore verde e toda a árvore seca. Não se apagará a chama flamejante, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte. Referindo-se ao Negev, onde morreriam tantos justos como ímpios. Isso daqui também é um outro aspecto que a gente tem que ficar atento, porque, como eu falei mais cedo, quando vier o juízo do Eterno, eventualmente perecerão muitas pessoas boas, muitas pessoas justas também. Lembrando que não existe assim um dualismo de que no mundo só existem pessoas ímpias e totalmente justas. Existem vários níveis, né, entre uma pessoa assim, no alto nível de justiça, e daí uma pessoa muito justa, uma pessoa mais ou menos justa, aí uma pessoa mais ou menos ímpia, né? Uma pessoa ímpia, uma pessoa muito ímpia e uma pessoa maligna. Então tem essa classificação. E todos estão nesse bolo aí de pessoas. Então, talvez uma pessoa muito justa, ou uma mais ou menos, pode perecer nesses momentos, como já pereceram. E quando nós tivemos lá a destruição do templo, em 70, isso aconteceu. Depois, mais tarde, né, os crentes que estavam espalhados já na diáspora, judeus também sofreram perseguição e sofreram juízos. Não foram poupados. Então é algo que a gente tem que estar preparado também, né? Infelizmente.
Em Deuteronômio 32, verso 10, Moisés então está falando ali da proteção, cuidado e sustento de Adonai para com o seu povo no deserto. E em Apocalipse 12, 4, ele também fala numa situação de cuidado, ali numa linguagem mais simbólica, né? E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Inclusive esse tempo e tempos metade de um tempo é uma expressão que é utilizada lá em Daniel. Mas aqui também, quando se faz referência a essas asas de águia, está falando de livramento e provisões sobrenaturais. Se alguém aqui já leu, né, o Tolkien, naquela famosa obra dele, O Senhor dos Anéis, vão lembrar, quem aqui já assistiu ou leu algum livro, vai lembrar que existem alguns personagens que são águias gigantes, que sempre numa hora crítica elas aparecem, de algum modo, no Hobbit, no Senhor dos Anéis também. Essas águias gigantes, elas aparecem no momento crítico e trazem uma salvação e mostram um cuidado, né, para algumas pessoas que até eram bem pequenas, bem frágeis, né? No caso, por vezes, lá os anões e os hobbits, que eram os menores habitantes da Terra, foram salvos por essas águias gigantes. Então, eu achei bem interessante essa forma como o Tolkien usou. E é um elemento bíblico, né, essas asas de grande águia. Livramento e provisão sobrenaturais, que foi exatamente o que Deus fez com Israel no momento lá do deserto, que eles estavam frágeis, né, não tinham o que comer, e aí Deus proveu tudo de forma sobrenatural. Mas, infelizmente, muitos santos serão mortos na tribulação. E a tribulação não é algo que é específico de um evento futuro que nós estamos na expectativa de acontecer, né, a grande tribulação. Mas já houveram outras tribulações na qual os santos já morreram também. Por isso que são os eventos, eles repetem ao longo da história, não é algo único no tempo. Em Deuteronômio 32, 32, ele usa essa expressão assim, ó, ao contrário, sua vinha procede da vinha de Sodoma. E lá em Apocalipse, ele usa também ele faz também a comparação com Sodoma. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Por que ele falou que o nosso Senhor foi crucificado em Sodoma e Egito? O Senhor não foi crucificado em Sodoma nem no Egito. Foi crucificado em Israel. Mas é porque é a cidade que espiritualmente se chama Sodoma. Por causa do estado de Jerusalém, quando Yeshua foi crucificado. E no estado de Jerusalém no futuro também. Então Jerusalém não estava bem nessa época e no futuro também não estará bem. Aliás, se você parar para analisar, hoje nós temos o Estado de Israel estabelecido, só que é um Estado que não é o Estado da Torá. A Constituição de Israel não é a Torá, não tem o Beit HaMikdash, não tem os levitas, não tem os sacerdotes. Tem um governo laico, como tem no Brasil, tem um parlamento, uma democracia. Tem judeus, tem pessoas boas, tem judeus ortodoxos, são mais zelosos. Inclusive tem os judeus ortodoxos que se opõem ao Estado de Israel, porque eles creem que a questão não deveria estar acontecendo dessa forma ali. Eles creem num Estado de Israel, numa nação em que o Mashiach será o rei e que a Torá será a Constituição, não numa Constituição que permite coisas que são até pecado. Então, Israel não está muito bem, vamos dizer assim. Hoje Israel é uma nação, hoje como uma nação qualquer no mundo. Com a diferença que ela existe e que os judeus estão lá de novo. Mas isso já é bom, né? Que os judeus estejam lá. Já é a primeira fase do cumprimento das profecias. Mas Deus está tratando ainda. E aí nós temos a morte de justos e ímpios, como já falamos. E mais uma vez, né, não é a primeira vez que isso ocorre. Então, Deuteronômio 32. Então, Adonai julgará tão severamente Israel que parecerá como se todos eles fossem destruídos. Ou como se todos. Ou seja, só alguns serão poupados, um remanescente.
Assim como lá na época do exílio babilônico, apenas algumas pessoas ficaram na terra, né? E a maioria foi embora. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Então, aqui trazendo mais uma vez essa ideia de que os infelizmente santos, eles também serão mortos. Apocalipse 6, 9, né, a 11 e 24, fala dos santos que serão mortos. Números 16, 44 e 48, olha, aqui também acontece um aspecto interessante sobre aquele episódio após a dissidência de Korah, né? Então Korah, Datã e Abiram, eles promovem aquela rebelião, mas aí eles são julgados pelo Eterno, a terra abre a sua boca e os engole, e depois os seguidores são perseguidos por um fogo, né, do Eterno e são queimados. Mas isso trouxe descontentamento no povo, não trouxe temor no povo, assim. Nossa, a gente tem que reconhecer que Moisés é um homem de Deus aqui, e que não há outro que seja como Moisés que esteja com o Eterno. Então nós temos que seguir a ele, não a nenhum outro. Só que daí o povo não se comporta dessa forma, eles começam a murmurar, porque eles não gostaram que essas pessoas morreram. E devido a essa murmuração, né, Deus ele traz uma nova praga. Como já não bastasse esse primeiro julgamento, traz um segundo. E aí Moisés ele fica preocupado, e daí o que acontece? Eles levam o incensário, que lá do lugar santo, no meio do povo para trazer expiação, para trazer ali para afastar a cólera divina. Então eles trazem um elemento lá do lugar santo para espalhar a fumaça ali do incenso pelo povo, a tal ponto que o Eterno então retirasse o juízo, e isso funciona. Então mostra ali que o incenso foi um elemento físico, mas que mostrou também como um elemento de intercessão de Moisés, mais uma vez, para com o povo. E aí é interessante que lá em Apocalipse, não por acaso, nós temos essa questão do incensário sendo mostrada. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para opor com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. E depois houve vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Então, assim como Moisés intercedeu pelo povo, os santos aqui em Apocalipse, eles também intercedem com orações, eles clamam ao Eterno. Então, a oração dos santos, elas funcionam como esse incensário lá no Mishkan, que traz também um alívio em algum momento de julgamento do Eterno. Para livrar alguns santos, né? Para levar uma quantidade de santos, né, nesse momento de tribulação. Mas depois que Deus terminar, então, e depois que até muitos santos tiverem perecido e um remanescente se manter, aí Deus ele também vai trazer o juízo final contra os inimigos. Então, isso está lá em Razino, a espada afiada de Deus contra os inimigos. Olha, Jeremias ele já aponta para a existência desse dia, o dia da vingança. Porque este é o dia do Senhor, né? Também é chamado dia do Senhor, o dia da vingança, para ele se vingar dos seus adversários. A espada devorará e fartar-se-á e bregar-se-á com o sangue deles, porque o Senhor Deus dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte junto ao rio Eufrates. Em Apocalipse 19, e seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, são muito semelhantes. É a mesma ação de Deus agindo aqui. Quando Deus está se vingando com fúria dos ímpios, dos inimigos. Dos adversários, né? Daqueles que se levantam contra Deus.
O contexto é o mesmo, né? O dia do Senhor, o Yom Hadim. Inclusive, Yom Hadim é nesse tempo que nós acabamos de passar, né? É o Yom Kippur. É o dia da expiação. Nós viemos ali, desde Rosh Hashanah até Yom Kippur, nesse momento de julgamento, né? Esse período de festa, ali de Rosh Hashanah e Yom Kippur, dias temíveis, eles são dias em que há temor por causa do que vai vir o julgamento de Deus. Então precisa de temor, precisa de diligência, precisa se examinar, tomar cuidado. Mas no final vai haver então um livramento, e por isso o dia de Yom Kippur, ao mesmo tempo ele é um dia assim de afligir a alma, mas ao mesmo tempo um dia alegre, um dia feliz, porque a gente tem que estar feliz no livramento daqueles que temem a Deus. Porém, aqueles que não temem, esses sim devem temer muito, porque aí não vai ter escapatória para eles. Olha, em Deuteronômio 32, 43, sangue dos servos. Em Apocalipse 19, 2, porque verdadeiros justos são seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então todo esse sangue que foi derramado, em decorrência do pecado de muitos, em algum momento também será vingado, né? Deus não vai esquecer. E aí, alegria, cantem nações a respeito do seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos. Alegra-te sobre ela, ó céus, vós santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa. Então Deuteronômio 32 está falando de alegria, porque Deus vai vingar o sangue dos seus servos. Apocalipse fala exatamente a mesma coisa. E é justamente isso que acontece, né, nessa época. Por isso que, se a gente for tentar prever assim, a época, não sei que ano que vai acontecer, mas o mês eu arrisco dizer que será em Tishrei, né? Nessa época de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Tem bastante evidência que possibilita que seja nessas datas, essa data de julgamento. Deuteronômio 32, 17 fala de idolatria de deuses estrangeiros, demônios, novos deuses. Em Apocalipse 17, 18, né, Deus procura resgatar seu povo da grande Babilônia, a falsa religião e mãe de todas as abominações. Então Deus vai acabar também com a idolatria. Vai resgatar o seu povo da idolatria para sempre. Então, é importante, né, retomando o título, né, Apocalipse da Torá. A Torá ela termina já apontando, fazendo uma revisão da história e mostrando, né, tudo que Israel tinha vivido até ali, até os dias finais, tudo o que haveria de acontecer. Então os profetas, né, no Novo Testamento, eles são coisas que acontecem para que se cumpra a Torá. E mesmo depois do Novo Testamento, né, onde nós não temos mais uma escritura, em que daí nós estamos vivendo aqui, mas não temos uma escritura sobre os nossos dias. Mas nós estamos... esse tempo aqui, ele está dentro do cronograma do Eterno, desde a Torá. Então, por isso que a Torá continua sendo critério, né, para o Eterno julgar o mundo. Critério para nós, a gente tem que entender, ter discernimento de como aplicar a Torá nos nossos dias, os princípios do Eterno, para que a gente também esteja preparado, né, para quando vierem os dias finais, os dias de julgamento, se porventura passarmos por eles, ter um entendimento correto, né, de como que vai ser, que não vai ser assim, não vai ser moleza, assim, pode ter coisas terríveis pelas quais a gente tem que passar. Então a gente precisa preparar a nossa mente, né, para isso. Porque aqui a gente vê que no mundo as coisas estão tendendo a piorar aos poucos. Mas a gente tem assim um conforto, uma liberdade, né? Mas eventualmente em algum momento a gente não tem mais essas liberdades. A gente tem que se esconder, ter que passar por perseguição. Então é importante a gente entender o fluxo e ver que Israel está no centro disso, né? Não podemos afastar, né, Israel ali, o pacto que Deus fez com o povo dos dias finais também. Então que estejamos preparados e agora, né, vamos nos alegrar aqui em Sukkot. Então, Shabbat Shalom a todos e até a próxima.